Olá, amigos de VetSmart! Estamos aqui mais uma vez para aquele bate-papo gostoso, hoje em companhia dos nossos amigos da Labs, para falar um pouquinho a respeito de endoparasitoses felinas. Só que dessa vez uma visão um pouquinho diferente, a gente vai dar um giro um pouco maior, que é um giro de 360 graus. Vocês vão me acompanhar nessa viagem? Então bora lá que tem coisa bacana aí para a gente discutir. Bom, vocês sabem muito bem, né, que quando a gente fala de parasitas ou quando a gente fala de endoparasitas, na maior parte das vezes a gente se refere aos parasitas intestinais, porque as parasitoses intestinais são aquelas que são mais importantes do nosso dia a dia. E quando a gente pensa em parasitas intestinais, uma grande gama desses parasitas são os chamados vermes, mas a gente precisa se lembrar que também existem os protozoários. Mas o meu enfoque hoje são para os parasitas verminóticos. Esses parasitas, eles são agentes patogênicos muito prevalentes e prevalentes em animais de quaisquer idades, pessoal. Isso a gente tem que ter na cabeça. Não tem idade para ter parasitismo intestinal. Eu posso ter um filhote, eu posso ter um jovem, eu posso ter um adulto, um animal maduro e um animal velhinho. Então, qualquer indivíduo pode ser infectado. Mas, apesar do desenvolvimento das enteropatias por esses parasitas também poderem acontecer em qualquer idade, são os jovens que têm os quadros mais graves. Os quadros em que a gente tem doença mais intensa, ou seja, maior morbidade, e naqueles em que muitas vezes eu posso ter um resultado fatal. Eu posso ter mortalidade ligada a essa doença parasitária. Por quê? Porque os filhotes são aqueles indivíduos que, quando têm quadros gastroentéricos, eles desidratam muito rapidamente e eles vêm a colapso muito mais rapidamente que outras idades. Agora, o que vocês nunca podem esquecer é que o parasitismo ele também está associado à transmissão interespécies. Cão a gato, gato a cão, cão e gato a homem e vice-versa. Portanto, a gente vai ter uma conversa um pouquinho mais séria hoje a respeito desse componente zoonótico dessas endoparasitoses. Por quê? Porque a gente tem um conceito sobre o qual a gente precisa trabalhar um pouco melhor, que é o conceito de One Health. One Health é quando a gente tem uma coisa chamada saúde única, que é aquela interface entre a saúde animal, a saúde humana e o ambiente. Portanto, existem várias áreas das ciências biomédicas e biológicas que trabalham nesse arcabouço e que vão ajudar com que todos nós consigamos fazer com que essa interface entre essas três saúdes se torne um único nicho, que é o nicho da saúde única. Portanto, eu sei que o ambiente interfere com a saúde animal e com a saúde humana, que a saúde animal interfere com o ambiente e com a saúde humana, e que a saúde humana interfere com a saúde animal e com a saúde ambiental. Então, as diferentes áreas que a gente tem, como a zoologia, a medicina veterinária, a ecologia, botânica, a geologia, a agricultura, as ciências sociais e a própria medicina humana, tem que trabalhar conjuntamente, ainda com uma medicina comparativa, para que a gente consiga almejar esse alvo, esse objetivo que é tão querido por nós e tão discutido aí principalmente nas 2 últimas décadas. Agora, um detalhe que é muito importante é que quando a gente fala em zoonose, a fatia desse bolo é nossa. A fatia do bolo zoonoses cabe ao médico veterinário, porque o médico veterinário é aquele que estuda os ciclos parasitários dos parasitas que vão acabar interferindo com a saúde animal e que eventualmente podem também interferir com a saúde humana. O médico não estuda a zoonose de uma forma tão profunda, porque a doença, na maior parte das vezes que é mais importante, é uma doença que acontece nos animais, por exemplo, de companhia. Então é o médico veterinário que detém mais conhecimento com relação ao ciclo parasitário, às manifestações clínicas, as vias de transmissão e principalmente os mecanismos de tratamento e de profilaxia com relação a essas doenças que têm essa transmissão intercambiada entre os humanos e os animais. E quando a gente fala em zoonoses, pessoal, a gente tem uma via de duplo sentido,
Porque tanto a zoonose pode vir do animal para o homem, como pode vir do homem para o animal. E aí a gente tem um conceito que é muito importante, que é o conceito de antropozoonose e zooantroponose. A partícula que vem na frente é quem recebe o agente infeccioso. Portanto, quando eu falo em antropozoonose, é aquela que o animal vai transmitir para o homem, porque o homem, que é o antropo, é a vítima. E quando eu falo de zooantroponose, é o contrário. Eu sei que o animal vai ser vitimizado por uma coisa em que o homem atua como fonte de infecção. E nesse sentido, o que a gente vai discutir hoje é o sentido antropozoonótico das endoparasitoses. Hoje a gente não vai falar de vírus, bactérias, fungos e riquétsias, a gente vai se ater, na verdade, aí aos parasitas intestinais, mas aos parasitas, aos nematóides, que são os vermes propriamente ditos. Só para vocês terem uma ideia, se a gente pensa em um contexto mundial humano, sabe-se que atualmente cerca de 25% das mortes que ocorrem no mundo todo num ano se deva a infecções parasitárias ou suas complicações. Significa que na baixa mundial que a gente tem, em torno de 1/4 do mundo que morre ao ano, morre por causa de doenças parasitárias. E muitas dessas doenças parasitárias são doenças intercambiáveis entre espécies, tá bom? Quando a gente vai pensar no paciente felino, então agora a gente vai começar a fechar o nosso close, a gente vai começar a dar um enfoque no gato. Quando a gente pensa no gato, o parasitismo na espécie felina, ele é importante de ser discutido, por quê? Porque apesar de muitos gatos serem simplesmente parasitados e não apresentarem manifestação nenhuma, ou seja, eles serem assintomáticos, esses indivíduos assintomáticos atuam como fonte de infecção tanto para outros indivíduos da mesma espécie, como para indivíduos de espécies diferentes, incluindo o indivíduo humano. Eu tenho aqueles animais que o autoparasitismo pode determinar doença grave, que a gente já comentou que inclusive mortalidade, principalmente no indivíduo jovem, e a gente tem um aspecto zoonótico propriamente dito. Com relação às manifestações clínicas, não são o nosso objeto de discussão hoje, mas a gente sabe que os indivíduos que são parasitados podem ter quadros gastroentéricos como vômito, como diarreia, podem ter emagrecimento progressivo por uma espoliação nutricional, tem indivíduos que inclusive podem ficar anêmicos, e a gente tem indivíduos que podem ter desdobramentos mais graves, que são os processos obstrutivos pelos bolos verminóticos, as intussuscepções e os famosos prolapsos transanais. Lembrando que o prolapso transanal, ele pode ser um prolapso retal ou ele pode ser uma intussuscepção prolapsada. E a gente às vezes esquece que alguns parasitas fazem uns ciclos meio erráticos e eles podem parar em vias aéreas, eles podem parar no sistema respiratório. Então é muito frequente que a gente tenha pneumopatias e eventualmente a gente até tenha bronquiopatias por conta desses parasitas que fazem esses ciclos anômalos. Então alguns indivíduos fazem parasitismo respiratório e podem ter quadros de pneumonia verminótica, quadros de bronquite verminótica ou simplesmente podem apresentar uma frequência respiratória um pouquinho diferente por conta de um determinado grau de inflamação que não cursa em doença muito grave. Os parasitas que fazem esse parasitismo nos gatos, principalmente um parasitismo intestinal, um parasitismo no trato alimentar, podem ser nematóides, cestoides e trematóides. Os nematóides ganham uma importância muito maior porque eles são os vermes redondos. Os cestoides são aqueles vermes chatinhos que têm o corpo todo segmentado, parecidos com uma tênia. E os trematóides são aqueles que têm corpo achatado, mas têm uma única estrutura no corpo, que é o caso do Patynossomum, que a gente não vai comentar hoje, que é aquele verme que é transmitido pela lagartixa. Então, gatos que caçam lagartixa podem ter patinossomose. Agora, o que é muito importante a gente lembrar é que a maior parte das doenças causadas por esse parasitismo são situadas no intestino delgado.
E é por isso que esses animais têm aquelas manifestações que eu mostrei para vocês. Agora, alguns parasitas, eventualmente, para o gato não são tão importantes quando a gente pensa nesse parasitismo por eumintos, que são os vermes, mas alguns parasitas podem se situar no intestino grosso. É o caso do Trichuris vulpes aí no cão, que eventualmente tem o gato como hospedeiro, mas tem um papel tão importante. E lembrar que eles podem fazer aquele ciclo esquisito. Eles penetram pelo intestino, ultrapassam a parede, ou muitas vezes eles entram pelo sistema porta, eles pegam o ramo da veia porta e sobem, caem na circulação geral e vão parar ali em campos pulmonares. E aí no pulmão eles fazem uma multiplicação que pode causar sintomas ou não, e esses animais depois começam a fazer um ciclo de deglutição de larvas. Essas larvas voltam aí para o intestino e a gente acaba tendo uma eliminação pelas fezes. Para quem se lembra da faculdade, esse daqui é o famoso ciclo de Loss, que eu gosto de chamar de ciclo de Lost, que são alguns parasitas que ficam perdidos no meio do caminho. E aí é uma dica para vocês: muitos gatos que vocês atendem com bronquite ou com quadros pulmonares, que vocês entrem com tratamento usual e esses animais não melhorem, pensem que pode ser parasitismo, pensem que pode ser verminose e a gente tem que pesquisar para tratar. Agora, eu vou me ater um pouquinho aí aos nematóides hoje, que são importantes, e vou comentar um pouquinho a respeito dos cestoides. Mas os nematóides é que fazem esses ciclos esquisitos, que são esses ciclos erráticos do organismo. Portanto, vermes redondos fazem isso. E os principais vermes redondos que fazem isso são os ascarídeos, e aí a gente vai lembrar que para o gato quem vai ser importante vai ser o toxocara. A prevalência de parasitismo geral na espécie felina é de torno de 45%, né? Nas estatísticas, nos levantamentos que a gente tem, fazendo uma média, né, dos levantamentos que a gente tem em diferentes escolas, tanto em animais que são animais atendidos clinicamente como em achados de necrópsia, a gente vai encontrar em torno de 45% dos gatos apresentando parasitismo moderado a intenso. Para os felinos, os principais eumintos, que são os principais vermes, quem são? A gente vai ter 3 nematóides que podem ter uma certa relevância, lembrando que Trichuris é um verme que pode aparecer de forma errática no gato, ele gosta mais do cão, mas eventualmente quando você tem cães e gatos morando em ambientes muito contaminados, com alta densidade, a gente tem gato apresentando tricuríase também. Mais importantes para nós são os vermes do gênero Toxocara e os vermes do gênero Ancylostoma. Com relação aos cestoides, que são aqueles de corpinho achatado, multissegmentado, a gente vai ter de maior importância o Dipylidium, mas a gente vai lembrar também que os gatos podem ter tênias. Mas como eu vou dar um enfoque um pouquinho maior ao contexto zoonótico, a gente vai enfocar em Toxocara, em Ancylostoma e em Dipylidium. Essa foto foi tirada de um site maravilhoso que é da Universidade de Cornell, e se vocês puderem entrar para ler um pouquinho, tem muitas informações importantes aí a respeito da apresentação clínica que a gente tem com relação a essas eumintoses. O que é importante a gente ressaltar é que como que o indivíduo vai se infectar e que papel esse indivíduo vai ter como fonte de infecção. Para um indivíduo se infectar, normalmente a gente pensa em um ambiente contaminado. E esse ambiente ele pode estar contaminado com ovos ou com larvas de parasitas. Normalmente, para o animal se infectar, ou ele vai ingerir um ovo larvado, já contendo uma larva infectante, que na maior parte das vezes é uma larva de terceiro estágio, ou esses animais eles acabam se infectando por larvas de terceiro estágio que estão dispersas no ambiente. Essas são as principais formas de infecção. Agora, como é que a gente imagina que ovos e larvas chegaram no ambiente? Porque um gato como esse, que é um gato infectado, antes a gente falava infestado, atualmente se acha mais correto falar infectado. Um paciente infectado que é portador, ele elimina ovos para o ambiente ou ele elimina larvas para o ambiente. E aí o próximo suscetível vai lá e vai ter contato com esses ovos ou essas larvas de forma direta.
Uma coisa que pode acontecer é que entre um gato e outro, por exemplo, pode aparecer um hospedeiro pelo meio do caminho, hospedeiro de outra espécie, que pode ser um hospedeiro paratênico ou um hospedeiro intermediário. Qual a diferença entre hospedeiro paratênico e hospedeiro intermediário? O hospedeiro paratênico é aquele que tem contato com a gente, se infecta com a gente e nenhuma muda acontece dentro dele. Não existe uma forma de evolução importante, não existe reprodução sexuada dentro dele. Então, do jeito que ele recebe, é o jeito que ele manda para frente. O hospedeiro intermediário é aquele em que pode haver evolução do parasita dentro dele, mas não há reprodução sexuada, tá? Não tem reprodução, multiplicação do parasita, mas o parasita sofre estágios de maturação. Então, na maior parte das vezes, quando a gente pensa em aumentoses, eu posso ter, facilitando a infecção dos gatos, o acesso a hospedeiros paratênicos ou hospedeiros intermediários. De maior importância para os gatos, é óbvio que a gente tem os roedores, mas a gente também pode colocar outros bichinhos como pequenos répteis, como anfíbios, como muitas vezes moluscos de jardim, como lesma e caramujo, e além de tudo as aves. Mas os roedores são muito importantes. Portanto, uma coisa que vocês têm que ter na cabeça é que o gato que tem permissão para sair de casa e caçar roedores, ele tem um risco grande de parasitismo. E outra coisa que pode acontecer, eventualmente a transmissão por vetores, mas não para os parasitas que a gente vai comentar hoje, mas a gente pode ter larvas no ambiente que consigam fazer uma penetração ativa pela pele. Algumas serão ingeridas, outras podem penetrar pela pele e fazer um ciclo numa tentativa de chegar ao ambiente que elas almejam dentro do organismo. E, claro que a gente não vai esquecer que eu posso ter uma transmissão que é vertical de mãe para filho. Quando a gente fala uma transmissão gato a gato, hospedeiro a hospedeiro, a gente fala em transmissão horizontal. Quando eu falo de mãe para filho, eu falo em transmissão vertical. Muitas fêmeas são portadoras de parasitas que podem ser transmitidos pelo leite e podem ser transmitidos pela placenta. Os ascarídeos são os mais perigosos nesse sentido, por isso que gatinhos com poucos dias de vida já podem estar parasitados, né? Lembrando que os hormônios da fêmea podem fazer com que muitos parasitas fiquem lá em um estado de latência ou hibernação dos tecidos musculares dessas fêmeas, e na hora em que a gente tem aquela troca dos hormônios se preparando para a época do parto, esses parasitas despertam, migram para as mamas ou migram para a placenta e infectam esses filhotes. E isso acaba sendo muito importante, por quê? Porque eu falei que justamente esses são os que têm a doença mais grave. Então, por isso que a gente precisa começar a fazer os esquemas de desparasitar esses pacientes desde as primeiras semanas de idade, 2, 4 semanas de idade, porque eles já podem ter uma carga parasitária muito grande, porque algumas vieram pela placenta e outras vieram durante o aleitamento. Agora, a importância maior, sem sombra de dúvida, se a gente voltar para aquele gato que tem um monte de parasita no intestino, vai defecando e vai eliminando esses parasitas, é a contaminação ambiental. Então, o que a gente sempre tem que ter na cabeça é que o ambiente tem que ser um ambiente limpo. Lembra do One Health? O ambiente tem que ser um ambiente limpo. Portanto, eu não posso ter fezes no ambiente. Então, se eu tenho um gato, que é um gato domiciliado, que vai defecar na caixa sanitária, essa caixa tem que ser mantida limpa, essas fezes sempre removidas, e a gente ainda tem que ter o esquema de desinfecção. Se esse gato vai ser solto e acaba defecando no meio externo, eu começo a ter uma dificuldade muito grande de controle de contaminação ambiental. Um cachorro passeia com o dono e o dono pode levar um saquinho, que é um cata-caca, para colher as fezes desse cão e depois fazer o descarte. Um gato normalmente não passeia na coleira e na maior parte das vezes ele passeia independente do dono. A não ser um paciente muito querido que eu tenho, que vai à pracinha acompanhado com os tutores todo dia e tudo que ele faz os tutores ficam observando. Mas se isso acontecer, eventualmente a gente também leva o nosso saquinho, recolhe essas fezes
e depois faz o descarte. Lembrar que a limpeza da caixa sanitária é importante, mas o manipulador desta pazinha tem que utilizar luvas e tem que ter um manejo higiênico, um alto manejo higiênico muito bom. Então lembrar da história do lavar as mãos e do desinfetar essas mãos. Lembrar que os gatos que vão defecar em meio externo, muitas vezes eles atuam como fonte de infecção, então posse responsável é não permitir que esses pacientes, que esses gatos tenham acesso ao meio externo sem vigilância, porque a gente é que teria que manter esse ambiente limpo. Lembrar que o profissional da saúde, seja o enfermeiro, o estagiário, o estudante de medicina veterinária, o médico veterinário propriamente dito, muitas vezes a gente faz aferição da temperatura retal. Eu falo muitas vezes porque a gente atualmente já tem trabalhado com termômetro de infravermelho, então é um momento de contaminação importante. Então lembrar que a gente segura a cauda que pode estar contaminada, a gente introduz o termômetro no reto e muitas vezes o nosso asseio não é muito bem feito. O ideal é que a gente utilize luvas para fazer esse tipo de procedimento. E lembrar que eu tenho animais que dormem na minha cama. Se os animais dormem na minha cama, eu vou ter que lembrar que alguns parasitas podem ser transmitidos dessa forma, porque a gente pode começar a contaminar também esses locais que são utilizados aí pelos nossos animais. Só para a gente ilustrar de uma forma simples, aqui a gente tem um levantamento que foi feito em Maringá, em 2011, da incidência de parasitas intestinais de caráter zoonótico, que sejam parasitas comuns a cães, parasitas comuns em gatos. E aí o que eles fizeram? Eles foram avaliar os animais que eram atendidos e verificar o número de animais que faziam copros parasitológicos com resultados positivos e quais os parasitas que foram identificados. Esse levantamento foi feito com um grupo de 38 animais, e dos 38 animais, olha o que se percebeu. Uma prevalência importante de ancilóstoma, de dipilidium, de toxocara, que foram parasitas que eu comentei com vocês lá atrás, que eram parasitas importantes para a espécie felina e que poderiam ter transmissão zoonótica. Então dá uma olhada nesses números, né? A gente tem 15,79% dos animais com ancilóstoma e toxocara e 21% dos animais com dipilidium. Significa que a gente tem pelo menos 1/5 a 1/4 da população canina e felina fazendo a eliminação de agentes que são zoonóticos. Lembrando que como tinha cães no meio dessa população, tricuris também apareceu. Então vamos lembrar que a gente tem uma prevalência relativamente importante numa amostragem pequena, isso já é bem representativo. E eu acabei fazendo um compilado aqui para vocês de estudos que foram feitos desde a década de 70 até 2017, avaliando locais públicos, principalmente parques e praças, que são comutados por pessoas e por animais. Então, o que esses trabalhos faziam? Coletavam terra, coletavam areia dessas localidades e verificavam em diferentes amostras se eles faziam identificação de parasitas. De uma forma mais simples, se vocês olharem esses números, basicamente eu estou colocando os estudos que encontraram toxocara e ou ancilóstoma, que são aqueles que nos preocupam mais com relação à transmissão zoonótica. E vocês conseguem perceber que a prevalência mais baixa que a gente teve foi uma prevalência num trabalho que foi feito em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, que em 74 localidades, apenas 8 delas tiveram identificação positiva para parasitas. Mas verifiquem os números que a gente consegue nas outras localidades, de 60%, de 37%, 53%, 96% num estudo feito em Presidente Prudente, 74%, 65%, 66%. Então notem que esses números eles chamam muita atenção. E aí eu coloco justamente essas imagens por quê? Para vocês lembrarem que a gente tem uma situação como essa, Parque do Ibirapuera, que eu tenho pessoas sentadas no chão, cachorros transitando e defecando. Posso ter gatos que transitam também. Muitas vezes o gato não vai com a coleira, talvez ele use mais o ambiente noturno
para transitar pelo parque e também pode acabar defecando nesse solo. Então tem pessoas que sentam para fazer piquenique, que sentam para descansar, que sentam para namorar, que sentam para fazer alguma brincadeirinha diferente, não sei. E a gente ainda vai ter que lembrar que quando a gente pensa em pracinha e parquinho público, tem muito playground que acaba sendo distribuído nessas áreas e as crianças elas são um pouquinho mais promíscuas com relação ao seu contato com o solo. Que é o que vocês veem aqui. Essa situação é uma situação bem corriqueira, crianças brincando na areia. E essa é uma fase de idade que é uma fase complicada, justamente porque a higiene ainda é um pouco mais, vamos dizer assim, imatura, e a gente tem essas crianças brincando com areia e às vezes gostando de brincar, colocando a mão na boca, comendo alguma coisa, brincando de comer areia, saindo do escorregador e caindo com a boca dentro do tanque de areia. E de vez em quando nesse tanque de areia, olha o que eu coloco ali para vocês, ó, a presença de ovos de toxocara, por exemplo, em grandes quantidades, e até mesmo a presença de ovos e larvas de ancilóstoma em grandes quantidades. Porque esses tanques de areia podem ser utilizados por cães, mas à noite, com certeza, os gatos fazem uma boa utilização desses tanques de areia aí como banheiros públicos. Então, lembrar que essa é uma forma muito importante da toxocaríase ser transmitida para crianças. Só para vocês terem uma ideia na intensidade da contaminação ambiental, o indivíduo parasitado por Toxocara canis, que é o mais importante, a gente também pode pensar em Toxocara cat. A gente tem parasitas se reproduzindo dentro do organismo e fazendo uma oviposição que chega a cerca de 200.000 ovos por dia. Eu aqui tenho 200 bolinhas. Multipliquem 200 bolinhas por 500, multipliquem 200 bolinhas por 1.000. São de 100.000 a 200.000 ovos ovipostos por dia por um indivíduo que está muitas vezes infestado, ou seja, com uma carga parasitária muito grande. Significa que esses ovos saem com as fezes e contaminam o ambiente. Então imaginem um ambiente que tenha um indivíduo infectado por Toxocara, seja o Toxocara canis ou seja o Toxocara cat. O grande problema da toxocaríase qual é? O problema é que é um parasita que faz aqueles ciclos erráticos esquisitos. E nesses ciclos erráticos esquisitos, esse parasita no humano pode causar dois quadros bem importantes, que são quadros da larva migrans visceral e da larva migrans ocular. Larva migrans ocular é aquela que vai parar no olho, que pode causar lesões na esclera, pode causar lesões na retina e pode ficar solta dentro do olho. Como vocês estão vendo aqui, ela está saindo pelo orifício pupilar, olha lá, olha o verme aqui. E causa uma inflamação ocular bem importante. E a gente tem a larva migrans visceral, propriamente dita, em que esses vermes vão para a circulação e podem parar de forma errática a partir do momento que entrem ali pelo sistema porta, podem parar nos mais diferentes tecidos, causando as mais diferentes alterações. Normalmente infiltrados eosinofílicos, infiltrados inflamatórios e às vezes até mesmo lesão granulomatosa. Posso ter comprometimento do fígado, posso ter comprometimento de pulmões, posso ter comprometimento do coração, posso ter comprometimento do cérebro. E muitos desses indivíduos acabam sendo infectados porque justamente tiveram contato com ovos presentes no ambiente. Não se esquecendo de que bovinos podem ser infectados da mesma forma, bovinos podem ter larva migrans visceral e o fígado desses bovinos pode conter parasitas e a ingestão do fígado cru ou do fígado mal cozido também pode se traduzir nesse parasitismo, tá? O nosso outro amigo, que é o ancilóstoma, quando a gente vai pensar nos nossos pacientes, a nossa maior preocupação é um parasitismo hematofágico. Ele causa muita irritação no intestino e ele causa anemia. Mas quando a gente pensa no contexto zoonótico, o indivíduo que é infectado por ancilóstoma, Ancilóstoma duodenalis, Ancilóstoma canino, Ancilóstoma brasiliensis, ele pode fazer eliminação de ovos pelas fezes. Esses ovos eles vão sofrer um desenvolvimento larval no ambiente e às vezes eles eclodem no ambiente. Eu tenho larvas livres no ambiente.
Então, ancilóstoma é o tipo de parasitismo que a gente adquire tanto ingerindo ovos, igualzinho ao Toxocara, ou também ingerindo larvas. Só que as larvas do ambiente, elas têm uma capacidade muito grande, as larvas de ancilóstoma, fazer a penetração ativa pela pele, fazendo a utilização de enzimas chamadas hialuronidases. Então, o que pode acontecer é que os indivíduos que frequentam aqueles ambientes que podem estar contaminados, vamos lembrar de novo, né, da terra, da areia, do parque, da praia, da praça, vamos lembrar que andar descalço, deitar, sentar, a pele em contato com o solo nessas localidades podem fazer com que eu tenha a penetração das larvas e as larvas vão tentar chegar no seu objetivo, que seria o intestino. Eu posso ter indivíduos que apresentem diferentes manifestações aqui também. O indivíduo infestado por ancilóstoma que tenha a infecção intestinal, ou seja, o parasita localizado no intestino delgado, ele vai desenvolver dois processos importantes. Um processo importante é uma enterite eosinofílica que judia bastante desse indivíduo, e esse indivíduo pode ser sensibilizado a partir desse parasita e fazer quadros eosinofílicos à distância, inclusive lesões cutâneas importantes. Mas a gente sabe que o indivíduo que tem parasitismo intestinal, como ancilóstoma, esse cara que tem essa bocarra de tubarão, ele se fixa na parede do intestino e ele pode fazer uma sucção de sangue bem impressiva. Sem ancilóstoma ou sem ancilóstomos, podem sugar em torno de 20 ml de sangue por dia. Ou seja, há uma quantidade de sangue compatível com 2 colheres das de sobremesa. Pessoal, uma infestação que se mantenha por alguns dias, faça um cálculo. Em 10 dias o indivíduo perdeu 200 ml de sangue. Em 30 dias ele perdeu 600 ml de sangue. Se a gente pensa num animal pequenininho, num paciente nosso, um gato perder 20 ml de sangue por dia, vocês já sabem que é uma coisa um pouquinho mais complicada para o indivíduo que tem em torno de 60 ml de sangue por quilo de peso. Então as anemias elas vão se desenvolver e são anemias normalmente ferroprivas, porque a gente vai ter uma hemorragia crônica se desenvolvendo aí. Outra coisa importante que pode acontecer é que naquela penetração ativa pela pele, naquela tentativa desse verme querer chegar ao intestino, que é o seu objetivo, ele fica perdido pelo meio do caminho e morre. Só que à medida que ele vai transitando pela pele, ele vai fazendo trajetos serpiginosos, que são esses trajetos que vocês veem aqui em formato de cobrinha, ó. Vai secretando as enzimas digestivas e vai causando uma reação alérgica absurda. Essas lesões ainda são lesões pequenas, pessoal. Essa é a famosa larva migrans cutânea, também chamado de bicho geográfico. O bicho geográfico causa um prurido super intenso. Esse indivíduo tem que tomar corticoide, tem que tomar antihistamínico e tem que esperar o GPS desse cara apagar, porque chega uma hora que esse verme morre, fica ali pelo meio do caminho e resta a gente tratar essa lesão, que é essa lesão extremamente desagradável. E pode aparecer em qualquer lugar em contato com o solo. Então aqui eu coloquei um dedão do pé, aqui eu coloquei um peito do pé, mais uma vez um peito do pé e um dedinho. Aqui eu coloquei um bumbumzinho para vocês imaginarem, aquele shortinho mais cavado, aquele biquíni deitadão, sentadão ali na areia para vocês verem o que acontece. E se o indivíduo deitar, existem fotos que são fotos assim drásticas da gente observar o indivíduo com as costas ou com o abdômen ventral inteirinhos tomados aí por essas lesões. Lembrando que esses parasitas podem migrar 2 centímetros por dia. 2 centímetros é o diâmetro de uma moeda de 10 centavos. Então, só para vocês fazerem um comparativo. E o Dipilidium canino, que a gente de vez em quando acha que ele é tão bestinha, né? Tão chulo. No cachorro, normalmente, ele causa aquele prurido anal, né? O cachorro levanta as perninhas, faz aquele carrinho de mão. E o gato, normalmente, nem manifesta sinais, ou ele lambe muito a região do ânus. O gato vai tentar lamber, porque as proglotes, que são os segmentos desse verme,
saem sozinhos aí pelo ânus. Eles vão se despregando do verme quando eles vão ficando mais velhos, eles vão se distanciando da cabeça do verme, que é o Scolex, e vão começando a se despregar e tentam ir para o meio ambiente. E a hora que eles saem, como eles escorregam e fazem esse tipo de movimento, eles causam coceira. Então, alguns gatos têm como manifestação clínica uma lambedura excessiva da região anal. Alguns pacientes não têm manifestação nenhuma, mas quando eles vêm para vacinar, quando eles vêm para castração, a gente vai perceber na mesa de cirurgia ou vai perceber na mesa de consulta que eles estão com a região anal cheia de grãozinhos de arroz, ou a gente vê as proglotes saindo pelo ânus. E alguns pacientes têm um tutor muito cuidadoso e observador que percebe que nas fezes desse animal existem estruturas parecidinhas com sementes de arroz, mas que se mexem. Bom, descobri que ele tem dipilídeo. O dipilídeo é um verme muito parecido com a tênia, que é a solitária. Gatos podem ter tênias, que normalmente podem causar emagrecimento ou diarreia, mas em geral elas ficam mais quietinhas com relação ao gato. Mas o dipilídeo, ele normalmente é coletivo. O cara pode ter vários dipilídeos dentro do intestino, que podem até causar diarreia, podem até causar emagrecimento, mas que na maior parte das vezes ficam ali, como se nada tivesse acontecendo. E aí, quando o indivíduo começa a fazer a eliminação dessas proglotes, essas proglotes no ambiente, que são esses segmentos que vocês veem aqui, elas são lotadas de cápsulas que a gente chama de cápsulas ovígeras, que contêm vários ovos, entre 16 e 20 ovos desse parasita. E a hora que essa proglote sai desse jeito, pessoal, no ambiente ela vai desvitalizar e vai liberar esse tanto de bolinha que tem aqui dentro, lembrando que nesse tanto de bolinha tem muito mais bolinha aí dentro. E a hora que isso vem para o ambiente, que é a proglote que desintegra, ela vai liberar as bolinhas que são essas daqui, que são as cápsulas contendo os ovinhos, e a hora que essa cápsula está livre no ambiente, ela vai servir de alimento para alguém. Quem que está no ambiente que vai se alimentar desses restos de proglote e vai se alimentar dessas cápsulas ovígeras? São as larvas das pulgas, que vocês se lembram que a maior parte das pulgas está no ambiente e não nos nossos pacientes. Então, a falta dos cuidados que a gente tem também com relação a ectoparasitas pode favorecer a contaminação do ambiente por larvas de pulga. E, às vezes, nesse ambiente, se eu tenho um paciente que tem dipilídeo, eu tenho as larvas de pulga ingerindo os ovos do dipilídeo, desenvolvendo essa larva no seu corpinho e se tornando uma portadora de larva mesmo quando ela chega ao estágio de pulga. E aí essa pulga vai querer picar esse gato. E a hora que essa pulga picar esse gato, vai coçar. Então esse gato vai se lamber, ou ele vai se mordiscar, ele vai engolir a pulga, e quando ele engole a pulga, ele engoliu a larva do dipilídeo. Digeriu a pulga, o dipilídeo se desenvolve dentro do gato, e a gente começa aí um novo ciclo. Só que eu tenho que pensar que duas coisas podem acontecer. Mas a mais importante é quando eu tenho associação do endoparasita com o ectoparasita. Se eu tenho um gato com dipilídeo e eu tenho um gato com pulga, eu tenho larvas no ambiente que vão se infectando e as pulgas começam a ser pulgas portadoras do parasita. E se esse gato dorme na cama e ele tem pulga, a gente não pode esquecer que tem ovos de pulga caindo desse gato, larvas de pulga caindo desse gato e vão cair justamente sobre a cobertinha onde ele está deitado. E de vez em quando eu compartilho desse ambiente com ele e eu posso ingerir o parasita dessa forma, ingerindo as larvas da pulga ou até ingerindo a pulga propriamente dita. E se vocês acham que isso não acontece, perguntem para as crianças que colocam os animais na boca se não vai ter infecção por dipilídeo. No indivíduo adulto, a dipilidose quase não causa problema. Numa criança, pode causar uma diarreia importante e muita cólica intestinal. Agora, o indivíduo adulto pode se infectar porque dorme na mesma cama de um animal que não está muito bem cuidado com relação a esses parasitas,
Mas lembrar que quando eu faço a limpeza do ambiente, arrumo a cama, eu também posso ter a contaminação das mãos e o hábito de colocar as mãos na boca para roer unha, tirar uma pelinha, porque eu estou nervoso, não importa, também pode favorecer essa transmissão. Aqui a gente tem um trabalho, um levantamento que foi feito na cidade de Guarulhos, mais um levantamento verificando o número de animais positivos. Então, para vocês verem que 138 animais, mais uma vez para os parasitas que são mais importantes, como o Toxocara, a gente tem um número mais expressivo. Ancilóstomo apareceu aqui numa taxa um pouquinho mais baixa, de 12%, que realmente os ascarídeos para o gado são mais importantes, mas não esquecer que o Dipyridium também pode aparecer, pode não aparecer com uma frequência, uma ocorrência tão alta, mas ele também aparece. E lembrar que quando eu trato o indivíduo com Dipyridium, eu sempre tenho que tratar também para pulga. Aliás, é ideal que a gente faça o controle de parasitas internos e parasitas externos ao longo aí da vida inteira, uma coisa que se chama Continuum Care, né? Para identificar o indivíduo que é portador, muitas vezes é difícil fazer isso a olho nu, então a gente vai requerer o exame de fezes. O exame de fezes ele é ideal para que a gente saiba quais são os parasitas que o indivíduo tem, para saber se o esquema que eu proponho de tratamento ou de prevenção é um esquema interessante, que tem mantido esse indivíduo livre desses parasitas. Então, normalmente, a gente solicita esse copro parasitológico. Quem sempre deve fazer copro parasitológico? Quais são os tutores que sempre devem investir nesse exame? Aqueles que têm animais que têm acesso ao meio externo, não importa se o meio externo que seja o meio externo mais, vamos dizer assim, controlado ou não, porque se vai para local onde tem terra, areia, então se é quintal, pracinha, jardim, frente da casa, parque público, rua aberta, não importa, acesso ao meio externo requer copro parasitológico, abrigos coletivos, muitos animais juntos, a gente tem realmente uma comutação parasitária muito grande, é muito frequente que a gente tenha muitos indivíduos assintomáticos atuando como fonte de infecção, e muitas vezes o manejo higiênico-sanitário no coletivo é mais difícil. Então não importa se o abrigo é comercial ou não, se é um abrigo de acumuladores ou não, protetores ou não, tem muito animal junto, copos parasitológicos devem ser realizados. Indivíduos que fazem viagens, que vão para outras localidades, ele foi para um sítio, ele foi para uma chácara, foi para uma fazenda, foi para a casa da minha cunhada, que é em Dayatuba e tem um jardim grande, não importa, vai ter que pensar em fazer um copro parasitológico no retorno. A presença em hotéis e a procedência desconhecida. Indivíduos que venham de locais que a gente não sabe qual foi, eu achei esse gato na rua. Tem que fazer o copro parasitológico para a gente checar se está tudo ok, certinho? Como que a gente vai tratar aquele indivíduo que é positivo? A gente vai prescrever antiparasitários. E esses antiparasitários devem ser prescritos e recomendados por médicos veterinários. E a forma como se administra deve seguir as diretrizes do fabricante e do médico veterinário. Então, sempre essas diretrizes devem ser seguidas cuidadosamente, né? A gente tem que tomar cuidado de não começar a criar receitas pessoais, nem manobras pessoais para fazer essa administração. Em geral, a maior parte dos antiparasitários são antiparasitários sem ação residual, são antiparasitários de ação curta. Então, eles acabam sendo administrados e eles vão ter que fazer um repique respeitando o ciclo do parasita em questão. Se a gente tem vermes redondos como nematóides, normalmente o repique é após 2 semanas. Porque o ciclo deles é de 14 dias. Então, da primeira vez eu pego adultos e larvas que sejam já situadas no intestino, que estejam sensíveis ao produto. No segundo repique, eu pego as larvas que estavam perdidas pelo meio do caminho e os ovos que agora já eclodiram. Então, por isso que a gente faz em 2 momentos. 1 dia e 2 semanas depois. Não é para ficar inventando, porque eu gosto mais do número 17, eu gosto mais do número 33. Não, são 2 semanas depois. Se eu falo em cestoides, o ciclo dos cestoides é de 21 dias. Então, eventualmente, a gente faz essa repetição, apesar de que o maior problema desses cestoides, como por exemplo o Dipyridium, é o ambiente,
mas é de bom tom fazer o repasse 21 dias depois. Lembrando que cestoides normalmente só respondem ao Praziquantel. E os outros antiparasitários conseguem ter um efeito importante sobre aí os vermes redondos, que são os nematóides. E aí o que a gente faz? Na dependência do desafio desse indivíduo, a gente faz repetições ao longo do ano. Agora, pessoal, existem antiparasitários que têm uma duração de 30 dias. Se ele tem uma duração mais longa, uma meia-vida mais longa na circulação, a gente até fica pensando se valeria a pena repetir ou não. Mas sempre façam a repetição, para a gente ter a certeza de que não houve parasitismo residual. Então, existem produtos que vão ter 30 dias aí de intervalo entre as duas doses. Normalmente, uma única dose é efetiva, mas a gente sempre pensa na contaminação que existia no ambiente, porque o indivíduo era portador e pode ser que ele tenha se reinfectado. Então, sempre é de bom tom a gente fazer esse repasse. Agora, a partir daí, dependendo do ambiente que esse indivíduo vive, dos hábitos que esse gato tem, a gente vai verificar a cada quanto tempo a gente vai repetir. Tem gato que vai tomar produtos todos os meses, tem gato que vai tomar a cada 3 meses, a cada 4 meses, a cada 6 meses. Vai depender de como ele é desafiado por um ambiente potencialmente contaminado. E quando a gente dá o antiparasitário, a gente tem algumas formas diferentes para dar. Uma das formas é vamos brincar com o gato ele é um animal do circo, o domador vai lá, vai ter que conter esse gato, segurar a cabecinha do gato, abrir a boca do gato, colocar o comprimidão lá atrás. Essa é uma forma, administração em via oral por comprimidos ou por cápsulas. A outra possibilidade é a gente administrar em líquido na boca, em suspensões orais, em soluções, muitas vezes em pastas. O que a gente sempre vai ter que pensar é o quanto se estressa o paciente ou não para fazer essa administração. Tem gato que vai muito bem, tem gato que é um martírio para ele e para o tutor fazer essa administração por via oral. Vocês percebam que esse gato está no manejo cat-friendly, o gato está todo enrolado aí no paninho, com a orelha lá para trás, a pupila dilatada, para o tutor fazer essa administração. E já está começando a salivar, que é um outro efeito que às vezes a medicação oral pode ter. Temos uma saída para os pacientes que estressam ou que não toleram medicação oral? Temos. E quando a gente fala em temos, a gente vai lembrar do famoso manejo cat-friendly, que é um manejo amigável ao gato para que ele se estresse menos e para que a gente consiga fazer as coisas com uma frequência um pouco maior, causando menos danos colaterais, que é a administração de um antiparasitário em pipeta, em uma administração transdermal, que é aplicar ou sob a forma de top spot ou de spot-on. Então aqui, por exemplo, a Labs trouxe para a gente essa novidade, que é o Feline and Spot, que é um vermífugo que contém, um antiparasitário que contém ivermectina e praziquantel, ou seja, tem uma gama de efeito sobre os hematóides e também sobre os cestoides, bacana, um único produto fazendo isso ao mesmo tempo, coisa que é relativamente rara a gente ter com relação a esse tipo de medicamento. E a aplicação que a gente vai fazer na região do pescoço, ensinando ao tutor que ele tem que abrir o pelinho, que é para aplicar sobre a pele e não sobre o pelo, e ele vai pegar a pipetinha e ele vai fazer algumas pinceladas, algumas pingadinhas ao longo dessa linha entre a base da cabeça e o pescoço. E aí a gente fica tranquilo, o gato fica tranquilo e a gente consegue fazer as repetições de acordo com o que cada paciente precisa. Agora, isso não vai salvar a gente de fazer aquele controle, que é a famosa profilaxia, pensando nas medidas higiênico-sanitárias que a gente vai ter que adotar. Então, lembrar que a fonte de água tem que ser de boa procedência, o pote de água sempre limpo, sempre lavado, pensar numa fonte de água mineral, filtrada ou numa água até mesmo fervida. Lembrar que os alimentos que devem ser oferecidos para os nossos pacientes devem ser alimentos cozidos, não se oferece alimento cru. A moda do alimento cru tem causado muito problema, inclusive problemas zoonóticos importantes, porque eu posso ter parasitas no alimento cru que acabam se estabelecendo nesse paciente e ou ele fica doente ou ele vira fonte de infecção para o homem,
vários trabalhos da Inglaterra já falando a respeito disso. Se não quiser dar o alimento cozido, a grande saída é o alimento industrializado, que não causa câncer, né? Mas favorece bastante o manejo, é mais prático e evita o parasitismo, principalmente porque a gente tem um alimento que foi elaborado de forma a destruir todos os agentes parasitários. Agora, se eu permito que o gato tenha acesso ao meio externo, lembra que o gato é predador, ele vai querer predar um passarinho, uma perereca, um lagartinho, um rato, e ele pode se infectar dessa forma também. Então a gente vai ter que evitar a caça predatória do gato. Por isso que o melhor ambiente para o gato é o ambiente dentro de casa ou no meio externo controlado. No ambiente, meu cuidado vai ser com relação ao recolhimento dos dejetos, quase que imediatamente após eles terem sido depositados ali pelo defecador, lavar com água e sabão, para depois aplicar a desinfecção. Por quê? Porque os desinfetantes são inativados pelas fezes. Então eu preciso lavar com água e sabão, remover o resíduo da matéria orgânica e depois desinfetar. Qual é a melhor coisa para usar para desinfetar? É a amônia quaternária. Uma dica é o cloreto de benzalcone. Os clorados adiantam, em parte, eles não têm muito efeito sobre os ovos, mas eventualmente soluções de cloro podem ajudar. Não vão ajudar para protozoários, mas para os vermes em geral pode ser que eles ajudem um pouquinho. E lembrar da limpeza da bendita da caixa sanitária. E limpar a caixa sanitária não é remover o cocô só e jogar fora. É remover o cocô e jogar fora, é fazer a troca da areia, é lavar a caixa sanitária. Então lembrar que a limpeza tem que ser várias vezes ao dia. Lavar a cada 2 ou 3 dias. Lavar com água e sabão, trocar a areia e desinfetar. E quais são os gatos para quem eu vou prescrever esse feline, hein? Esse feline no spot. Quem são os gatos que são os meus objetivos de uma desparasitação? São os gatos que têm acesso ao meio externo porque eles podem caçar aves ou outros animais, até mesmo os roedores, que são os mais importantes aí na disseminação de parasitoses. Lembrar que esses gatos eles pisam em ambientes contaminados mesmo na própria caixa de areia e depois eles se lavam, então eles podem ingerir ovos e larvas. E a gente não pode esquecer que dentro de uma comunidade de gatos sempre tem um gato que ama muito o outro e um lava o outro, faz esse famoso aloglumen, e nesse aloglumen eles também podem acabar se infectando. Então, eu já tenho essas condições para pensar que eu precisaria fazer de uma forma sistemática, constante, repetitiva, a administração desses endoparasiticidas. Os indivíduos que têm acesso ao meio externo têm que fazer uma administração mensal, bimestral ou trimestral. A gente pode até fazer exames de fezes para julgar isso, mas eles precisam fazer uma administração bem frequente. E o indivíduo que só fica dentro de casa? O gato que é indoor, ele é exclusivamente indoor, domiciliado. Ele precisa ser frequentemente vermifugado? Precisa sim. Por quê? Porque é verdade que a gente traz coisas para dentro de casa. Eu posso trazer nas roupas, eu posso trazer nos calçados, mas a gente pode trazer ovos para dentro de casa, principalmente os ovos de Toxocara, que podem permanecer no ambiente por muitos e muitos meses, ainda viáveis, esperando o momento certo de serem ingeridos e causarem problema. Malê, de onde você tirou essa ideia? Essa ideia, juro para vocês que não é minha, e ela não é só uma ideia. Ela é aceita como uma verdade absoluta. Por quê? Todos os guidelines que foram lançados, principalmente os mais recentes, que eu coloco aqui para vocês, que são as nossas diretrizes, são unânimes em recomendar profilaticamente a administração de antiparasitários em animais que não saem à rua. E são guidelines das mais diferentes origens para vocês não pensarem que a gente está pegando informações que são informações viciadas. A gente tem aqui os guidelines do Conselho Tropical dos Parasitas em Animais de Companhia. A gente tem a Associação Americana de Hospitais Veterinários e a Associação de Veterinários de Pequenos Animais. A gente tem a Associação de Medicina Felina. E todos os guidelines são recentes. Esse é de 2019, esse é de 2020, esse é de 2021.
E a gente tem aqui o SCAP de 2021, que é o Conselho Europeu dos Parasitas de Pequenos Animais. Portanto, pessoal, se essa galera falou que a gente tem que fazer por causa dessa possibilidade da gente levar para dentro de casa, então a gente vai ter que fazer sim, tá? Bom, eu espero que eu tenha trazido informações importantes e tenha trazido vocês para o meu mundo, que é o mundo da saúde única, o mundo em que a gente come uma fatia bem gorda de um bolo que ninguém quer, que é a preocupação com a saúde humana e a saúde ambiental. Lembra, você é um profissional da saúde, sim, e a sua responsabilidade é muito grande com relação à saúde humana, à saúde animal e à saúde ambiental. Com esses conhecimentos, a gente já consegue fazer muita coisa boa. Pessoal, até a próxima vez. Labs, muito obrigada pela confiança, muito obrigada aí pelo Feline and Spot e obrigada a VetSmart mais uma vez por esse espaço. Até a próxima. Boa noite, muito obrigada a todos que nos acompanham nessa noite. Meu nome é Ana Carolina Donatelli, eu sou gerente de marketing pela Labs Brasil e México. É muito importante essa palestra de hoje, nós estamos muito contentes, porque é uma palestra de lançamento. Nós estamos lançando o Feline and Spot. É um vermífugo spot-on, prático e sem estresse, que vai facilitar bastante a vida da gente, dos clínicos, dos gatos e dos tutores. Então, vamos começar um pouquinho. A proposta para hoje é apresentar o produto para vocês e falar um pouquinho sobre tudo que engloba uma vermifugação hoje de gatos. Bom, vamos falar um pouquinho então do cenário atual, antes de mais nada. A gente hoje tem o gato realmente visto e amado como ele é. Então, o gato hoje não é mais aquele animal onde ele não gosta, só gosta da casa, não gosta do dono, não existe mais isso, né? O gato, ele faz parte da nossa, ele é nosso companheiro, ele faz parte do nosso convívio, ele faz parte da infância das crianças, convivem com bebês, fazem parte durante a rotina do dia a dia, passam horas no colo dos idosos, e a gente sabe, através de inúmeras pesquisas, os benefícios que esse convívio traz desde os primeiros anos de vida, tanto em redução de processos alérgicos, aumento de imunidade, a parte de responsabilidade, né, o desenvolvimento da segurança. Então, é fundamental hoje a nossa sustentação emocional. E o gato hoje é visto realmente não mais como um cachorro pequeno. Ele faz parte da nossa rotina, ele faz parte da nossa família, ele realmente é visto como um filho, né? Então, isso é muito gostoso, foi um crescimento. Os gatos, eles hoje crescem, né, numa velocidade mais rápida, a quantidade de gatos domiciliados, eles crescem numa velocidade mais rápida, né, do que a de cães, 3 vezes mais, inclusive. E a gente tem uma tendência mundial da gente realmente ter um aumento dessa quantidade de gatos nos lares. Bom, diante de todo esse cenário, né, dos gatos, da necessidade de contemplá-los com produtos que sejam menos estressantes, com qualidade de vida e com práticas amigáveis nesse manejo, a gente elaborou e traz para o Brasil o Feline and Spot. Feline and Spot é um vermífugo spot-on, ou seja, a aplicação tópica, que vai propiciar justamente a vermifugação de modo prático e sem estresse. Então, o gato não está estressado, o tutor não está estressado, a gente não vai ter esse impacto sobre essa relação tutor e animal, e a gente tem o veterinário com a segurança de que esse princípio ativo não foi perdido, que esse princípio ativo ele foi eficaz e que o gato realmente foi vermifugado. Então, ele vai de encontro com as práticas cat-friendly, de evitar ao máximo o estresse do gato e evitar qualquer tipo de manejo agressivo desse animal. Bom, falando um pouquinho de composição de Feline and Spot, Feline traz a ivermectina e o praziquantel. Então, a gente vai falar do tratamento, não só tratamento, mas a gente vai falar bastante de prevenção. Vamos explorar bastante isso nos outros slides. Então, a gente tem esse espectro tanto para nematóides quanto cestoides, tanto no caso, né, de nematóides, ancilóstoma, estrongiloides, trichuris, toxocara e toxascaris, e cestoides, o dipilidium bastante frequente e atene. Quando a gente vai comentar de tratamento, aquele caso onde a gente faz o copo parasitológico, identificou como positivo e faz a vermifugação. Mas é fundamental a gente começar a falar da prevenção. E Feline, por ele atuar tanto nos estágios larvais como adulto, ele te propicia uma prevenção. Ele tem uma ação prolongada, a gente vai conversar isso também nos próximos slides,
que o diferencia dos comprimidos orais, dos vermífugos orais, promovendo essa ação mais prolongada, trazendo com isso uma ação preventiva. O Feline também é bastante seguro, ele pode ser utilizado a partir de 4 semanas de vida e meio quilo de peso. Então, lembrando, né, nós temos esses estágios larvais, eles podem ser transmitidos através do leite materno até os gatinhos filhotes. Então, quanto antes a gente iniciar essa vermifugação nesses gatos, que a partir de 4 semanas a gente já pode utilizar Feline. Então, aqui falando um pouquinho de como atua, né? O Feline ele vai interromper o ciclo dos parasitas, porque ele vai eliminar esses vermes adultos que estão alojados no intestino, impedindo que ele elimine ovos no ambiente. Então, ele vai ter tanto essa ação sobre esse verme adulto no intestino, como também vai ter uma atuação contra essas larvas circulantes por esse efeito prolongado. Tá? Ele vai atuar contra o nematóide, que são também conhecidos como vermes redondos, e contra os cestoides, também conhecidos como vermes chatos. Aqui, no caso, o principal é o dipilídeo. Então, diferente do que a gente tem ou está acostumado com o vermífugo oral, ele vai ter uma ação por 30 dias. Essa ação prolongada, que a gente vai trabalhar bastante essa questão da prevenção. Então, além dessa atuação contra larvas, né, ele também vai prevenir que esse animal que possa ter um contato com o meio ambiente externo, que tenha um hábito outdoor, se recontamine. Então, durante os 30 dias, ele tem essa proteção. Então, vamos falar um pouquinho da diferença, né? O porquê o vermífugo Spot-on, ele acaba tendo essas vantagens. Quando a gente opta por um vermífugo Spot-on, a gente faz uma aplicação tópica. Essa aplicação faz com que a gente não tenha que dar um comprimido para o gato. Então, é muito menos estressante, tá? A gente tem uma aplicação prática, uma aplicação rápida. Além disso, o principal responsável por essa vermifugação, e quando eu falo responsável é quem tem a ação mecânica, né, aquela ação de realizar a vermifugação, é o tutor. Então, em casa, ele vai tentar dar um comprimido e muitas vezes ele não vai conseguir, vai ter perda desse comprimido. E perdendo o comprimido, a gente não tem a segurança da dose completa. Com isso, pode gerar a ineficácia do tratamento. Então, o fato dele independer dessa via digestiva facilita essa absorção, a segurança de ter dado essa dose completa, como também garantiza que a gente não vai ter perda por vômitos e também possibilita o tratamento de animais que estejam com alguma alteração gastroentérica, que inclusive é bastante comum em animais que estejam com verminoses, ou também o que pode acontecer são animais que tenham intolerância digestiva e que realmente possam perder esse comprimido na sequência e algumas vezes o tutor nem percebe. É uma aplicação fácil para gatos difíceis e a tranquilidade para o gato, para o tutor e para o médico veterinário. Novamente, a gente sabe as consequências do estresse dentro da fisiologia do gato, desde uma alteração de exames clínicos até uma queda de imunidade. Então, a gente vai sempre preconizar pelo manejo mais amigável possível desse paciente. Outro ponto importante é essa ação prolongada, que eu já comentei, por 30 dias. Isso acontece, isso permite com que nós tenhamos uma ação tanto contra as larvas circulantes, como também com os vermes adultos. Então, o que acontece quando ele não tem essa ação sobre a larva, né? Quando ele só tem ação sobre o adulto? Quando ele só tem ação sobre o adulto, as larvas que seguiam circulantes, elas vão demorar, né, um tempo, algumas semanas, para chegar até o intestino e se desenvolverem, passarem a fase adulta, onde existe a eliminação dos ovos. Então, quando a gente não tem essa ação prolongada, a gente tem a necessidade de utilizar uma repetição da dose, para que dê tempo de que estas larvas circulantes possam chegar até a fase adulta no intestino e o comprimido ter a sua eficácia. Por isso que é necessário fazer essa repetição da dose, geralmente depois de 15 dias. Quando existe essa ação prolongada por 30 dias, atuando contra essas larvas circulantes e também contra a fase adulta, a gente trabalha com dose única, não necessitando repetir essa dose. Por isso que a gente vai sempre falar de tratamento e prevenção. Enquanto a gente tem esse animal com ação de Feline atuante por 30 dias, ele está atuando contra possíveis larvas circulantes que possam existir, ação contra o adulto e prevenindo que esse gato se recontamine. Muitas vezes é um gato que frequenta aquele ambiente que está contaminado e ele pode, logo no dia seguinte de uma vermifugação oral, 2 dias depois, se recontaminar. E Feline vai de encontro
com um conceito, um mundo, uma saúde. A gente vai conversar nos próximos slides sobre ele, mas ele também vai fazer a prevenção de zoonoses. E como que a gente vai aplicar a Feline? Feline tem uma aplicação simples e prática. A gente vai separar os pelos e aplicar o conteúdo total em 3 pontos diferentes, em 3 pontos distintos sobre a pele na região da nuca, tá? Como está nessa imagem do nosso slide. São 3 apresentações, gatos de meio quilo até 2 quilos, outra para gatos de 2 a 5 e acima de 5 quilos, uma terceira apresentação. Bom, como eu comentei com vocês alguns slides atrás, Feline vai de encontro com um conceito mundial de saúde única, também conhecido como One Health ou Um Mundo, uma Saúde. Esse conceito preconiza que apenas fazendo um tratamento, uma prevenção, apenas cuidando dos animais e do meio ambiente, nós podemos realmente prezar pela saúde das pessoas. Então, a gente fala desse conceito de saúde única, e isso está bastante aberto nesse momento, as pessoas estão bastante abertas a esse conceito, justamente pela pandemia de Covid que nos atingiu. Então, é bem claro a nossa preocupação com esse ambiente, com esses animais, e como elas estão totalmente interligadas com a saúde das pessoas. Então, eu vou explorar um pouquinho desse conceito, é um conceito ainda novo, que a gente ainda não trabalha muito, mas que a partir de agora, cada vez ele vai estar mais presente na nossa rotina. Então, falando um pouquinho de dados de saúde pública, a gente sabe que 75% das doenças infecciosas emergentes são zoonóticas, elas provêm de animais. E essas a gente está falando das emergentes, mas quando a gente não considera as emergentes, são 60% das doenças infecciosas são zoonóticas. Esses são dados da Organização Mundial da Saúde. Hoje, nós temos, no nosso cenário, 24 milhões de gatos, sendo que 10 milhões, estima-se que 10 milhões são gatos não domiciliados. Dentre a população mundial, nós temos 24% da população mundial atualmente está infectada por eumintos transmitidos pelo solo. Então, o solo hoje, o ambiente, ele é visto como um indicador de risco para as pessoas e também para os nossos animais, tá? Então, a gente vai fazer uma relação entre essas infecções, essas doenças infecciosas emergentes, essa relação com o solo, como um indicador de risco, como um agente de transmissão, e a gente vai fazer uma relação com o número de gatos não domiciliados que a gente tem hoje. Esse dado é do lado do Brasil, né, do número de gatos não domiciliados. Bom, gente, só para ilustrar então um pouquinho o que a gente está falando sobre essa contaminação, né, do solo e o solo como um agente de risco, eu vou trazer só 2 estudos, mas que vão realmente fazer essa avaliação, esses testes, né? Então, foram testes normais, foram feitos com essas amostras de solo de parques públicos de Guarulhos, estado de São Paulo, onde observou-se que 74,5% destas áreas estavam contaminadas com ovos de toxocara e ancilóstoma. Quando a gente avalia de forma individual, a gente tem que 68,1% estavam positivos para toxocara e 46,8% positivos para ancilóstoma. Então, a gente vê que é um nível bastante importante de contaminação do solo de parques públicos. Então, são parques abertos, são parques onde não só os animais têm acesso, mas pessoas, crianças, idosos frequentam essas mesmas áreas. E esse é um outro estudo que também fala sobre a contaminação do solo. Aqui a gente está falando de Curitiba, áreas em geral, onde nós tivemos 65,2% dessas áreas classificadas como contaminadas, tá? Aqui a gente viu a contaminação ocorrendo por ancilóstoma, toxocara e estrongiloides. Quando a gente fez esse levantamento, a gente realmente fez esse levantamento de diferentes áreas, tá? Aqui eu trouxe um caso de Guarulhos e de Curitiba, mas existem estudos de todo o Brasil, de diferentes cidades, e a gente tem percentuais bastante similares nesses estudos. Então, nada mais, nada menos comprovam que a gente sim tem uma contaminação e a importância do solo como um agente de transmissão. Como que a gente vai lidar com essa realidade, né? O que isso vai mudar na nossa rotina? Primeiro, eu acho que é importante a gente entender que o veterinário é responsável pela orientação desses tutores. O veterinário, ele é sim um agente de saúde pública e cabe a nós levarmos essa informação para os tutores de gatos, né? A importância do tratamento preventivo, a importância da vermifugação também preventiva
E a gente vai levar em consideração alguns critérios para determinar qual é o intervalo de vermifugação. Então, cada vez mais a gente vai fazer um tratamento e uma avaliação mais customizada, mais personalizada, levando em conta alguns critérios. Então, o estilo de cada gato importa? Claro, muito. Um gato indoor, um gato da imagem da esquerda é um gato que não sai, é um gato que vive num apartamento telado, e o gato da direita é um gato que tem estreito contato com esse solo contaminado que a gente estava falando há alguns slides atrás. Tem contato com outros animais e mais exposto naturalmente a diferentes parasitas. Mas a gente sabe que os estudos comprovam que 20% dos gatos indoor apresentam verminose, apresentam vermes. Então, como que eles poderiam adquirir isso, né? Então, a gente vai levar em consideração, sim, cada estilo desse gato para poder determinar a melhor frequência de vermifugação. Então, quando a gente mas quando nós estudamos, né, quando a gente lê os estudos relacionados a esses gatos indoor e as hipóteses que são levantadas, isso é muito discutido. A gente tem muita discussão sobre esse tema, né? Quais são as formas como esse gato indoor ele se contamina. E uma das formas que é sugerida, que é discutida, é a possibilidade de que os donos, os tutores desse gato, ou casas que também têm animais como cães que vão à rua, possam carrear ovos deste solo contaminado até em casa. Então, eu trago aqui esse estudo. Esse foi um estudo que trouxe alguns highlights de reflexão, né, para todos nós. E sim, foi um estudo que avaliou exatamente isso, o percentual de ovos que podem ser trazidos do ambiente externo até as casas das pessoas através de sapatos e também através de patas. Então, foi feito um lavado dessas patas de cães e também dos sapatos dos proprietários, dos tutores, para avaliar a contaminação e entender um pouquinho essa rota de infecção por toxocara, que é um dos vermes mais presentes nesse solo, nesse ambiente. Então, os highlights que eles chegaram à conclusão é que sim, a transmissão da toxocaríase, né, da larva migras, sim, ela é uma possível rota de transmissão, essa rota através das patas dos animais e dos sapatos dos tutores. Então, 19,4% desses lavados das patas eram positivos para ovos de toxocara e 11% dos lavados dos sapatos, das solas dos sapatos, também eram positivos para toxocara. Então, isso é apenas um dos diversos estudos que realmente questionam e buscam, né, entender um pouquinho esse carreamento. E esses estudos, sim, eles colocam como uma rota potencial, essa rota através desses sapatos e patas dos cães que vão à rua, né? E o estilo de cada família também vai importar quando a gente for avaliar o critério de intervalo de vermifugação desse gato. Então, esse gato é um gato indoor, ele dorme com uma criança, ele passa a tarde toda no colo de uma pessoa idosa, e ele frequenta a rua também, ele tem aquelas saídas esporádicas que iludem o tutor pensando que ele só vai até a saída da casa, né, que ele fica ali na frente da casa e ele não vai dar uma volta, então ele não considera que o gato dele frequente a rua. Ou a gente ainda tem uma casa com muitos gatos. Isso também pode representar para a gente, todos nós sabemos que representa um fator de risco também. Então, o momento ideal, né, a análise do intervalo de vermifugação tem diferentes critérios que devem ser avaliados. Eu trago aqui o guideline, tá? É um guideline europeu do Conselho de Controle de Agentes, né, de parasitoses, de verminoses em animais de companhia. Esse guideline europeu, eu trago aqui só uma parte dele, onde justamente ele comenta, né, que os estudos têm demonstrado que a vermifugação 4 vezes ao ano não elimina necessariamente as infecções patentes, enquanto um tratamento antihelmíntico mensal previne a grande maioria das infecções, considerando a biologia dos diferentes vermes. Por que a gente fala isso, né? Porque a gente tem o famoso período pré-patente. O período pré-patente é o período onde a gente sabe, existe o contato com esse ovo ou com essa larva já, mas ainda não existe a identificação de ovos nas fezes desse gato. Então, a gente ainda não tem o copo parasitológico positivo. Porém, é o tempo dessas larvas estarem circulantes até se alojarem, chegarem ao intestino e se desenvolverem como vermes adultos.
E no caso do Toxocara, a gente tem esse período de pré-patência de 4 semanas. Então, é um período bastante grande, onde é importante esse cuidado. Então, ele ainda acrescenta que nos casos de alto risco, e aí a gente vai levar em consideração essa configuração familiar, né, que a gente comentou no slide anterior, como as coletividades caninas ou casas onde você tem a presença de crianças, a vermifugação mensal ainda minimiza o risco de infecções patentes e excreção de formas parasitárias infectantes, já que o período de pré-patência do Toxocara é de 4 semanas, como eu comentei agora há pouco. Isso quer dizer que a gente tem que levar em consideração a configuração familiar, o hábito do gato e sempre o clínico veterinário é a única pessoa, é o único responsável pela saúde pública e ele conhece as características da família. Só ele conhece as características deste gato e é a melhor pessoa para identificar qual é o melhor intervalo de vermifugação para esse gato. Então, aqui falando de potencial zoonótico, uma leve, um review rápido, que os principais vermes, né, os principais agentes relacionados com potencial zoonótico, quando a gente fala de eumintos, transmitidos pelo solo principalmente, a gente vai falar do Toxocara aqui, principalmente como transmissor da larva migrans visceral e ocular, que ocorre justamente quando essas larvas, elas migrando, elas acabam entrando em alguns órgãos, e aqui nesse caso pode acometer sistema nervoso, fígado ou mesmo o olho. E no caso de Ancylostoma, mais conhecido aqui no Brasil como causador do bicho geográfico ou larva migrans cutânea, que são quando essas larvas, realmente diretamente do solo, penetram através da pele. O Dipylidium também é uma zoonose, também acontece por uma ingestão, claro, acidental da pulga, contendo o Dipylidium, e aí a gente pode sim ter desenvolvimento de dipilidíase também nos humanos e não só apenas nos nossos gatos, tá? Isso é uma informação importante para levar para os tutores, inclusive que fortalece bastante esse conceito de medicina preventiva e o conceito de um mundo, uma saúde. Então, por que a gente vai utilizar Feline Endospot? Então, a gente fechando aqui, né, como seria a utilização de um vermífugo, Spot-On, é uma aplicação amigável, sem estresse, prática para quem aplica, prática para o tutor, tendo a segurança do veterinário de que a dose completa foi utilizada, foi absorvida. Tem uma ação prolongada, então ele protege por 30 dias, ele tem essa ação preventiva, justamente com ação sobre adultos e larvas. Não há necessidade da dose de reforço, uma vez que ele está atuando, que ele está circulante por esse período prolongado, não existe a necessidade de refazer essa dose depois de 15 dias. E dentre tudo que nós conversamos sobre esse conceito de um mundo, uma saúde, ele vai gerar essa proteção para toda a família, tá? Então, uma vez que o gato, ele está coberto, ele está protegido, ele está com um produto que está fazendo a prevenção, ele está protegendo não apenas ele, mas toda a família que o cerca. Então, Feline Endospot aqui, deixando para vocês as principais mensagens, um vermífugo com aplicação simples e prática, sem estresse, o amplo espectro, então a gente vai ter tanta ação contra nematóides, que são os vermes redondos, como cestoides, que são os vermes chatos, seguro a partir de 4 semanas de idade ou meio quilo de vida, meio quilo de peso. Isso é importante porque, novamente, existe a transmissão pelo leite, né? Se a mãe está infectada, e esse gatinho, quanto antes, necessita de tratamento. E a proteção por toda a família dentro do nosso conceito de um mundo, uma saúde. Bom, gente, todas as informações de Feline Endospot estão à disposição através do site. Nós temos no site, inclusive, informações, não apenas sobre o produto, mas também sobre características dos gatos, como estressá-los menos, a importância, sim, desse conceito de um mundo, uma saúde. Ele explica exatamente um pouquinho de cada uma das enfermidades zoonóticas. Tem uma área específica para veterinários e tem uma área de contato para vocês nos escreverem por qualquer dúvida que vocês tenham sobre o produto. O produto ele já está nos distribuidores, nós já temos todos os distribuidores cobertos, então o produto já está disponível para venda, tá? Contatem ou os nossos promotores, ou os distribuidores de cada uma das áreas, e eu me coloco à disposição através deste e-mail para qualquer dúvida sobre o produto ou auxiliá-los da melhor forma possível. Obrigada e boa noite.